É hora de eleições em Oeste Sem Filtro. Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad participaram do primeiro debate pela disputa do governo de São Paulo, realizado ontem pela TV Bandeirantes. Os principais temas abordados foram educação, segurança pública e economia. Tarcísio destacou as ações realizadas durante o governo, enquanto Haddad questionou os resultados da administração estadual e relacionou parte das entregas à participação do governo federal. Na educação, Tarcísio citou a expansão do ensino em tempo integral, a formação de professores e o crescimento do ensino profissionalizante. O governador de São Paulo também citou os resultados da alfabetização e o selo ouro recebido por São Paulo no compromisso nacional Criança Alfabetizada. E a nacionalização da eleição apareceu quando Fernando Haddad perguntou se Tarcísio teria vergonha do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar como respondeu o candidato. Não, na verdade foi a pessoa que me abriu as portas e gratidão não se prescreve. Uma pessoa que me estendeu a mão, uma pessoa que pegou um técnico e fez desse técnico o ministro. Ao invés de dividir, fatiar, o governo, a esplanada para um monte de partido, botando um monte de gente competente, ele resolveu botar profissionais da área. Eu não tenho vergonha não, eu tenho gratidão. Então um abraço, Bolsonaro, que eu tenho gratidão, eu vou ter gratidão sempre ao que você fez na minha vida, ao que você representa. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Mais uma semana começando juntas e a gente, claro, já traz aí os desdobramentos do debate dos candidatos ao governo do Estado. A gente vai trazer aqui com mais destaque, claro, esse debate ao governo do Estado de São Paulo, mas ocorreram debates em várias capitais brasileiras. A gente também pode falar das ausências, de Sérgio Moro no Paraná, por exemplo, e de Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Agora, trazendo um pouquinho para São Paulo, Ana, queria te ouvir aí como é que você define, esse primeiro debate entre os candidatos que tiveram ali entre os principais temas, principalmente segurança pública, educação também permeou a conversa e o tema das privatizações também estiveram ali entre os candidatos Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto. Boa noite, querido Gustavo Segre, hoje com a gente novamente. Boa noite à nossa audiência. Paula, eu senti a falta de debates, assim, por mais que você tenha o seu lado, mas eu acho que o Brasil, apesar de não ser um debate que rende vídeos nas redes sociais, cadeiras voando, gritaria. Eu confesso que esse tipo de debate é o que o Brasil precisa até para expor as políticas dos candidatos. E a diferença, Paula, aí a diferença é um absurdo, Quando o assunto ele fica envolto, quando o debate fica envolto em políticas, em propostas, nas plataformas e menos na preocupação de cortes para as redes sociais, porque hoje é claro que as redes sociais elas são importantes em qualquer universo político, no Brasil, aqui nos Estados Unidos, no mundo, a gente sabe disso. Mas o nosso país precisa discutir políticas. E o governador Tarcísio, agora tentando a reeleição, o candidato Tarcísio, ele mostra que a escola que ele realmente fez o seu nome, a escola do presidente Bolsonaro, a administração do presidente Bolsonaro, é uma administração técnica e o país precisa disso, Paula, seja em São Paulo, seja em Minas, seja em Santa Catarina, seja na Bahia, seja no Nordeste, no Mato Grosso do Sul. O país precisa de competências técnicas. E a diferença, ou as diferenças, elas são muito grandes com a agenda técnica do Tarcísio e que vem da presidência do Jair Bolsonaro, e ele incorporou isso também nesse primeiro mandato como governador de São Paulo, e a agenda do Haddad, que é a agenda do Lula, é a agenda petista, uma agenda absolutamente vazia de crescimento de Estado, o Estado botando a mão em praticamente todos os setores da sua vida,
enquanto o Tarcísio ele deixou muito claro, o Estado precisa atuar onde ele precisa atuar, principalmente numa pauta que hoje acho que une muitos da direita, centro-direita e até esquerda, viu, Paula? Que é a segurança pública. Por isso o petismo achou tão ruim que os Estados Unidos designassem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, de narcoterrorismo, porque essa é uma pauta muito preciosa para o petismo, é a proteção da bandidagem. Então, Paula, para não me alongar muito, a diferença é brutal. Basta você simplesmente pegar as agendas políticas, mesmo deixando candidatos, não tem como, mas mesmo se você quer deixar candidatos ou partidos fora da equação de escolha, se você coloca as duas agendas frente a frente, é um abismo entre elas, Paula. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Gustavo Segré, muito boa noite, seja bem-vinda. Já reservei a agenda do Segré nesta semana, estará conosco hoje na quarta-feira, Segré. Bom, vocês também, claro, comentaram no Faroeste esse debate que ocorreu ontem, Segré, e chama atenção, hoje, inclusive, saiu uma pesquisa do Instituto Ideia de Intenção de Votos. Tarcísio de Freitas está com 51% no primeiro turno contra 34% de Fernando Haddad, ou seja, por esse instituto, Tarcísio de Freitas estaria eleito já no primeiro turno. E por que eu trago essa pesquisa? Bom, primeiro que muita gente pergunta, mas só tem 2 candidatos ao governo do estado de São Paulo, por que só apareceram os 2? É porque os demais candidatos têm uma pontuação muito baixa. Eu vou trazer aqui, são menores, claro, a Vera Lúcia do PSTU também é candidata, está na 3ª posição com 3% das intenções de voto. Carlos Machado, do PCB, e Vivian Mendes, do UP, registram 1% cada. E Isadora Dias, do PCO, tem 0,1%. Então, pela linha de corte, não participaram do debate ontem, Segré, mas chama a atenção que Tarcísio de Freitas está na liderança. Por exemplo, Eduardo Paes e Sérgio Moro, que estão na liderança, não participaram do debate. Tarcísio de Freitas fez questão de participar e trazer as pautas, como bem disse a Ana, numa agenda bastante técnica ali que ele trouxe no debate de ontem. Paulo, boa noite. Boa noite a Ana Paula, a Piotr, a audiência, sobretudo. Eu acho que estou na dúvida sobre se Haddad é ingênuo, se gosta de apanhar em termos de argumentos, ou se ele é um pau mandado do Lula, ou as 3 coisas ao mesmo tempo. Porque se tivesse que trazer mais alguém no debate, sabe quem está terceiro nas intenções de voto? Nulo e branco. Nulo e branco está terceiro. Isso. Então, deveria estar o Tarcísio, Haddad e nulo e branco. Deveria ser um fantasma branco, um lençol branco participando do debate. Eu acho que o Tarcísio fez bem em participar. Me parece que ele optou por uma estratégia boa, porque ele conseguiria, se ele se der bem no debate, e ele se deu, tentar captar algum voto que não estava certo de ir para o lado dele e ganhar em primeiro turno. Devemos lembrar que quando o Haddad foi prefeito, e ele foi um péssimo prefeito, ele quando foi na eleição contra a Dória, que era um ninguém na política, ele também saiu terceiro, porque segundo saiu nulo e branco. Então, você vê que o Haddad está feito para perder eleições. Agora, eu me preocupo pelas finanças do Haddad, porque ele, como ministro da Economia, da Fazenda, ele ganhava aproximadamente 46 mil reais. Ele era também do conselho da Itaipu, da Binacional. É um cabide para um monte de gente ser conselheiro e ganhar mais 36 mil reais. E ele deixou isso para ser candidato a governador, sabendo que ele ia perder, como já perdeu com a maioria das vezes. Então, eu imagino que seja uma questão de hierarquia, que Lula pediu para ele participar, e aí vem a outra situação, que é a dissonância cognitiva. Em 1957, Leon Festinger,
foi quem determinou esse conceito psicológico, né? Dissonância cognitiva. Eu me permiti agregar militante, aquela pessoa que não importa o que vê, não importa o que conta, não importa os argumentos, vai continuar votando naquela possibilidade ideológica. E o Haddad inventou números, o Haddad trouxe números da cabeça dele e mesmo assim um monte de gente da esquerda vai continuar votando. Eu espero que essa pessoa do centro, que está aí duvidando se vai a algum lugar ou outro, possa saber quem está falando verdade e quem está mentindo. Adalberto Piotto, muito boa noite. Piotto, também gostaria da sua análise desse debate, primeiro debate que inaugura aí as discussões nessa campanha eleitoral que começa, aliás, a partir do dia 15 de agosto. Piotto, eu queria trazer uma apuração nossa. Ontem, houve ali uma percepção de que na primeira parte do debate, o Fernando Haddad teria sido adotado uma postura um pouco mais incisiva, e aí durante o intervalo, Tarcísio de Freitas teria recebido uma orientação da equipe para, digamos, subir um pouco mais o tom. Queria ouvi-lo, se você percebe aí uma diferença entre a postura de Tarcísio de Freitas no primeiro bloco e também depois, né, do intervalo, e também sobre o formato do debate, Piotto, porque eles tiveram 20 minutos cada para administrar o seu tempo, ali os candidatos, para fazerem as perguntas, as provocações, responderem a indagações, porventura, ali dos candidatos. Depois houve ali aquele bloco de perguntas dos jornalistas e depois eles voltaram a essa dinâmica da administração do tempo deles para tocarem diferentes assuntos. Queria te ouvir também sobre esse formato. Boa noite, Paula Segre. Seja bem-vindo, Ana, a todos que nos acompanham. Boa semana. Primeiramente, sobre essa mudança de postura do governador Tarcísio, o que nós vimos no começo do debate é um Haddad que não tem absolutamente mais nada a perder e veio de forma agressiva. Então, toda vez que você ouvir de algum sujeito da esquerda dizer é preciso discutir propostas num debate, ele não foi lá para discutir propostas. O tom agressivo dele demonstrou isso. Foi aí que o governador Tarcísio de Freitas, que está defendendo uma reeleição dele em São Paulo, que parece bem encaminhada, segundo essa pesquisa da Big Data, é isso, né? A ideia, né? Qual? Do Instituto de Pesquisa que você citou agora. Eu falei Instituto Ideia. Ideia, perdão. O Big Data é outro instituto, mas enfim. O que nós temos hoje, claramente, é um governador que foi lá para falar dos feitos, falar de gestão, falar do que ele é exatamente considerado um exemplo no país, como foi, por exemplo, como ministro de Infraestrutura do governo Bolsonaro e como tem sido como governador de São Paulo. Daí vem essa aprovação dele, eu já trago esse número um pouquinho mais adiante. O Haddad tem um problema sério que é o histórico dele. O Haddad, quando fala, ele tem problemas sérios, porque ele tem problema de concatenar boas ideias, porque talvez não tenha tido nenhuma. O Haddad foi ministro da Educação e ele errou 2 anos seguidos, ele cometeu o mesmo erro durante 2 anos seguidos. O Haddad foi ministro da Fazenda agora do Lula e ele teve uma atuação que simplesmente levou o país a um maior endividamento da história, à exceção da pandemia, e está chegando próximo da pandemia. Olha que a pandemia é algo desconhecido. Herdou um país muito melhor e conseguiu piorar tudo, porque ele não tem voz ativa, nunca teve voz ativa no governo. Ele sabe, obviamente, em algum momento que isso iria levar ao endividamento. Não, mas ele cumpria ordens do Lula sem questionar. Não era um ministro como Paulo Guedes que discutia com o presidente, mostrando cenários e tudo mais. Muito diferente. Acho que a mudança veio exatamente no intervalo. Aí o Tarcísio percebeu que não dava para falar de gestão com o Haddad, que foi o prefeito mais mal avaliado da história. Ele foi eleito o pior prefeito da cidade de São Paulo e olha que a concorrência era com o Pita. Celso Pita era um sujeito envolvido em escândalos da máfia dos fiscais. Para você ter uma ideia, que eu, à época, repórter aqui em São Paulo, cobri integralmente a CPI lá na Câmara dos Vereadores, na Câmara de Vereadores na cidade. No segundo momento, e aí sim você tem um embate mais forte dessas ideias mais de palanque, né, que é o que obviamente pode mobilizar o eleitor, e aí os próprios feitos do Tarcísio como governador ganham, digamos, uma defesa mais enfática. A verdade é que no primeiro bloco o próprio Haddad veio de forma agressiva e não veio para discutir nada, porque é difícil ser o Haddad e discutir alguma coisa, defender pontos de vista. Citei aqui a gestão dele como prefeito. O Segre lembrou, ele perdeu para brancos e nulos. Ele perdeu nos principais bolsões do PT.
Ele perdeu no primeiro turno, que é uma coisa difícil de acontecer na cidade de São Paulo. Aí você olha, por exemplo, para as pesquisas que a Paula mencionou há pouco. Nessa mesma pesquisa, 63% aprovam a gestão do Tarcísio. Se ele tem 51% das intenções de voto, ele tem um potencial de crescimento. Ao mesmo tempo em que, na hora de votar, eles dizem que 34% votariam no Haddad. Só que ele tem 29% desaprovam a gestão do Tarcísio. Ou seja, o Haddad tem potencial de cair. Tudo indica que ele vai cair. Porque os que estão insatisfeitos com a gestão são 30%, 29%. É exatamente o teto do PT, está em torno do teto do PT no estado de São Paulo e talvez no Brasil inteiro, se a gente pegar uma média, é exatamente isso. Aí você tem aqueles indecisos que acabam pendendo para isso ou para aquele lado. Ou seja, ele ainda está em terceiro, né? Porque indecisos e voto branco indeciso acabam tendo um número maior. O que nós estamos vendo aqui em São Paulo já é exatamente um segundo turno, embora estejamos no primeiro turno. São dois candidatos, um que tem uma reeleição até o momento muito possível e talvez provável, já no primeiro turno, aí é uma questão de esperar exatamente o dia da eleição, e um sujeito que foi indicado pelo Lula para falar alguma coisa e tentar manter-se na mídia, porque seria o candidato do PT daqui a 4 anos à presidência da República. Isso é se o Lula se mantiver no cargo, coisa que também não parece tão fácil. Tem um dado nas pesquisas, Paulo, que acho que vale a pena a gente considerar. Nesse mesmo espaço de tempo, 4 anos atrás, a diferença de Bolsonaro para Lula era muito maior. Do Flávio Bolsonaro para Lula hoje é pouca. Você tem 3 pontos, 4, há pesquisas que dão 1 ponto só. Ou seja, se eu pegar os erros que as pesquisas cometeram na outra eleição, eu tenho muitas chances claras de que na urna a diferença ser inverso, ser exatamente o inverso, ou seja, com o Flávio liderando, ou ser muito menor do que está se imaginando. Tanto é que quando você fala com os diretores de institutos de pesquisa, nenhum deles, mesmo aquelas pesquisas que dão uma diferença maior para o Lula, cravam a eleição. Eles têm um receio muito grande e não está captando a real vontade do eleitor. Quando você pergunta se você aprova ou desaprova uma gestão, essa é uma resposta muito mais objetiva. E 63% aprovam a gestão do Tarcísio, 51% diz que vão votar nele, isso demonstra que ele tem um potencial de crescimento real na hora da votação e isso pode, obviamente, se mostrar uma eleição mais consolidada no primeiro turno. Sobre o modelo, rapidamente que você falou, acho que o Haddad cometeu alguns erros que no final o Tarcísio em um dos blocos conseguiu falar muito mais, ou seja, você fecha... Administrou melhor o tempo. Exatamente. É um modelo que requer do candidato 2 coisas. Saber o que vai falar, como vai falar, informações que chamem a atenção do público e em quanto tempo você vai dizer isso. Porque quando você encerra um bloco em que você fica lá, se não me engano, acho que num dos blocos o Tarcísio falou acho que 2 minutos, um pouco mais de 2 minutos, sozinho. E depois dele ninguém mais falava, porque tinha acabado o bloco. Ou seja, você dá uma resposta final, pega todos os dados e você acaba dando a sua versão de forma muito mais clara. É um modelo muito mais desafiador, ainda tem seus problemas para saber se os candidatos vão debater as ideias de verdade, e aí já não depende do modelo, depende da intenção do candidato, como você mencionou. No primeiro bloco, dava para ver claramente que o Haddad não foi para discutir absolutamente nada. Foi fazer palanque, enfim, ataques baixos, nenhuma intenção claramente de defender gestão ou pontos de vista de governo. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.